Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. E hoje recebo aqui, quero agradecer já pela presença, o Denis Gonzalez, que é o CFO da Doctoralia para Brasil, Peru e Chile. Denis, bem-vindo, obrigada pela tua presença. Obrigado a você pelo convite, Letícia, estou à disposição. Vamos lá, gente, para quem não conhece o Denis, ele tem mais de 20 anos de experiência profissional em finanças e controladoria, auditoria independente, auditoria interna, controles internos, compliance, gestão de orçamentos e custos e práticas contábeis internacionais. E no currículo dele, na parte acadêmica, temos um MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pelo ISAE-FGV, aqui no Paraná, e graduação, duas graduações, né? Uma em administração Isso. de empresas pela PUC São Paulo e outra em ciências contábeis pela Unip, também de São Paulo. De novo, então, Denis, Exatamente. bem-vindo. Obrigado, Letícia. De novo é um Baita prazer. currículo. Obrigado. A gente acabou conversando tem uma outra atividade também, né, que você não comentou, professor universitário, né? Então, a gente acabou conversando um pouco, você me ajudou bastante numa aula da FAI ali, né, que a gente estava ministrando na pós. E, como eu te disse, estou à tua disposição aí para contribuir com o teu público também. Obrigada, obrigada. Gente, o Denis, ele está num ambiente de startup, né? Uma startup aí do segmento de saúde, está na área Isso. financeira, compliance também fica abaixo dele. Então, eu queria conversar um pouco dentro desse ambiente, Denis, para entender aí esse mundo das startups e como que iniciativas de controles internos, compliance, têm se adequado a essa realidade de vocês, uma vez que muitas das Uhum. pessoas que nos assistem, ou empresários ou profissionais da área, estão em outros ambientes, ou estão em empresas grandes ou em empresas pequenas, né, do outro lado, e a Uhum. gente sabe que às vezes a realidade do compliance numa startup é diferente, ela é ágil, ela é multidisciplinar, não que não devesse ser assim nas outras realidades, mas acho que você tem muito a compartilhar conosco nesse sentido. E aí eu queria já Uhum. te começar com a seguinte pergunta: enquanto líder da área financeira de uma empresa de tecnologia ligada à saúde, como o compliance mais interfere no seu dia a dia? Bom, Letícia, eu tive uma carreira bastante forte em auditoria, né? Passei muito tempo em auditoria externa, depois fui para empresas altamente controladas, trabalhei em banco, compliance super em cima, trabalhei depois numa indústria que é SOX, né? Totalmente compliance, e depois eu cheguei, né? Um ano e pouco, cheguei aqui na Doctoralia, né? A empresa em si, ela cresceu muito rápido, né? Então, no Brasil, especificamente, a gente está instalado há 3 anos, né? Dos quais eu estou na empresa há 1, então, mas estamos no Brasil há 3 e a gente está hoje com ao redor de 400 colaboradores. Em 2007, quando a empresa veio para cá, 2017, perdão, quando ela veio para cá em Curitiba, a gente tinha 3 pessoas, né? E hoje são 400. Então, a primeira questão aí que acho que é legal falar, né, é esse crescimento expressivo em um espaço de tempo relativamente curto, né? Você sai de 3 pessoas para quase 400, o faturamento muito mais do que duplica, a carteira muito mais do que triplica. Então, no começo, assim, quando uma empresa startup, normalmente ela está com processos muito básicos. Então, você, claro, né, a Doctoralia veio, é uma startup talvez um pouco diferente, porque ela vem instalada com o subsídio da matriz, que está lá fora na Europa. Primeira preocupação é uma preocupação em aumentar volume de cliente, aumentar receita, em transformar a marca em alguma coisa que fosse conhecida do público, enfim, né? Essa linha de raciocínio que é o começo aí da operação, que foi onde a área financeira ela foi estruturada basicamente para dar essas respostas, né? Enfim, para acompanhar toda essa questão de custo e de receita e tudo que está por detrás da operação do ponto de vista financeiro, né? A própria preocupação de governança e compliance em si, ela começou a aumentar na empresa internacional, né? Não falando especificamente da empresa brasileira, mas começou a aumentar de um ano e pouco para cá, quando a gente teve alguns aportes de capital de fundos de investimento lá na Europa. E, evidentemente, esses fundos, quando eles aportam capital, como um anjo, a gente pode falar depois, ou como qualquer fundo de venture capital, eles querem incrementar processos de governança. Eles vão colocar dinheiro em algo
claro que gere retorno para eles, mas que seja minimamente estruturado do ponto de vista de governança também, né? Em finanças especificamente, né, a gente está mais preocupado quando a gente fala de compliance com questões como segregação de função, né, a pessoa que compra não é a pessoa que paga, enfim, né, transparência das atividades, a gente está seguindo toda a multiplicidade, a gama de leis, regulamentos e normas que a gente tem que seguir, e o principal desafio que a gente tem para transformar a área, né, é deixar de ser uma área pagadora de contas, né? A própria segregação que a gente estabeleceu quando veio para a Doctoralia, que é segregar a controladoria da tesouraria, segregar algumas áreas de suporte, mesmo que algumas pessoas, as pessoas todas que executem as atividades estejam na área, pelo menos tentar segregar um pouco e manter um certo nível de controle em cima das atividades, né, segregadas, para que a gente tenha o benefício do duplo controle, o benefício de alguém checar, o benefício de minimizar a probabilidade de você ter um erro, como em qualquer empresa, é bastante comum de acontecer. Então, o compliance ele é super importante no nosso dia a dia, porque ele está ditando mais as coisas para a gente está trazendo, não deixando de ser uma empresa ágil e rápida, enfim, mas trazendo políticas de compra, políticas de reembolso de despesas, enfim, políticas que são necessárias, né, para alinhavar os negócios e fazer os negócios crescerem numa proporção mais sustentável, né, do que a proporção que a gente enfrentou, não que não tenha sido bom, mas garantir um crescimento, mas junto com esse crescimento um pouco de sustentabilidade do ponto de vista de controles propriamente ditos, tá? Então essa é a mecânica da nossa área financeira dentro de uma startup do setor de saúde, né? É claro, a gente está falando de uma área de suporte, né? Não é uma área protagonista, apesar de que ela tem que buscar o seu protagonismo, né, nessa questão de ditar as regras de compliance, não tem a menor dúvida, mas uma startup está muito voltada para a parte de operações, que é a parte do negócio que está lá aparecendo, vendendo, enfim, né, faturando, etc. A gente tem que oferecer as ferramentas para garantir que esse crescimento encontrado pela área de vendas seja um crescimento sustentável. Maravilha. E você mencionou, Denis, que muitas das políticas, da melhoria, do reforço dos processos de vocês foi acontecendo conforme esse crescimento veio, né? Agora eu te faço Isso. uma pergunta bem pessoal, assim, na tua opinião, você acha que é viável, é factível que uma startup nasça já com algum mecanismo de compliance um pouquinho mais robusto, ou é natural que isso vá amadurecendo conforme a demanda do mercado vem, conforme os aportes aconteçam? Eu acho que as duas coisas são viáveis, né? Eu entendo que é possível ela começar já com uma preocupação de estabelecer uma estrutura de compliance desde o começo, né? E a gente sabe que especificamente no Brasil os negócios eles não começam assim, nem falando só de startup, falando de qualquer lojinha, qualquer bar, qualquer mercearia que alguém resolva abrir, né? A primeira preocupação do empresário brasileiro, né, é sobreviver, né? Sabe disso. Então, dentro desse contexto de sobrevivência, às vezes, a mentalidade do empresário ele não cabe muito essa questão de compliance, né? É preferível fazer a sobrevivência financeira do negócio, a perenidade do negócio, do que o compliance. O que eu acho um certo exagero, né? Eu acho que dá sim para sobreviver com compliance, né? Bons controles internos garantem uma perenidade maior, né? Te garantem um universo maior, né? Aumentam o valor do teu negócio, né? A gente confunde muito dinheiro com valor, né? Compliance ele é parte desse, para mim, eu enxergo compliance como uma parte desse vetor de aumento de valor dentro das organizações. Isso pode acontecer também em empresas menores, empresas, enfim, que estão começando a sua vida, né? Mas não é o modelo mais comum que a gente enxerga, principalmente aqui no Brasil, a gente enxerga muito mais a preocupação, e quando a gente fala de startup, criadores, inovadores, caras que pensam fora da caixinha, todos esses adjetivos aí que se usa, normalmente a preocupação de compliance acaba ficando meio de lado. E, invariavelmente, todas as empresas startup, em algum momento, elas acabam aportando especialistas do mercado, às vezes, né? Para trazer um pouco desse subsídio aí de controles e de compliance, né? E isso também é importante, porque você junta as duas partes, você junta aquela veia empreendedora, a veia criativa com, vou chamar o cara que puxa o freio um pouco, né? Porque vai parecer meio que a gente está
querendo parar o negócio, enfim, mas é aquele cara que traz um pouco de luz e ótica e olha o negócio sobre uma ótica diferente, a ótica realmente de analisar regras, normas, regulamentos que são coisas necessárias para qualquer atividade. Perfeito. Denis, a Doctoralia eu não sabia, né? Você me explicou aqui antes da gente começar a conversa, mas ela é uma empresa pertencente a um grupo polonês, certo? A Doc Planner. Isso, Que aí isso aí. adquiriu. A gente às vezes acha que é a empresa espanhola, né? Pelo menos era a ideia que eu tinha. Isso. Uhum. Então a gente tem Era a Doc assim, Planner. a DocPlanner já tinha uma empresa na Espanha que atuava, inclusive, com uma carteira aqui no Brasil, chamada Doctoralia, né? E Uhum. aí veio um grupo polonês e adquiriu essa empresa espanhola e a gente passou a ser parte, como era parte desse grupo espanhol, parte desse grupo europeu e multinacional, né? Tem Uhum. gente, enfim, negócios em cerca de 30 países, tem bastante coisa espalhada por aí, todas nessa área de health tech, né? De Legal. marketplace e de SaaS, né? Que é o nosso negócio principal. E você hoje, então, como eu mencionei no início, é o CFO para Brasil, Peru e Chile, além dessa Brasil, Peru e Chile. configuração europeia que ainda existe por trás da operação. Quais são Isso. os desafios de levar e manter uma cultura de conformidade, controles, enfim, em cenários culturais tão diferentes? Bom, a primeira coisa, Letícia, que a gente tem que ter em mente é o grupo DocPlanner é um grupo adquirente, ele vai adquirindo negócios. Ele cresceu assim, ele cresce evidentemente organicamente, mas ele cresce também adquirindo outros negócios. Então, indo de agora para trás, né, não do começo para do começo de agora, mas indo de agora até o começo, recentemente, há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, o grupo DocPlanner, com essa capitalização, né, que teve de acionistas lá na Europa, de fundos de investimento principalmente, adquiriu uma empresa italiana chamada Tuo Tempo, mais voltada para B2B, não tanto B2C. E aí você traz, quando você está pensando, eu só faço B2B, por exemplo, né? Você compra algo que eu só faço B2C, né? Eu só faço para consumidor, né? Venda direta a consumidor. De repente eu começo a fazer venda para business, né? Business para business. Puxa, é uma realidade totalmente diferente. Então, a primeira grande dificuldade que a gente tem, né, de levar a compliance a gente tem modelos diferentes em países diferentes. Então, a gente tem estruturas e modelos de negócio que são diferentes, tenta-se buscar uma uniformidade central, é verdade, e passou por um processo de maior profissionalização desde que essa entrada de fundos, né, que foi capitaneada pelo Goldman Sachs, que é uma baita de uma cultura de compliance, trouxe para a nossa realidade, né? Então, também, para alinhar um pouco com a expectativa dos acionistas, foi criada uma estrutura global de gestão de compliance. A gente não tinha uma estrutura global de gestão de compliance. Então, cada um dos países, cada uma das operações, 6 operações principais que cuidam dos países menores, cuidava especificamente da sua gestão de compliance. E agora, a gente passa a ter regras centrais um pouco mais estruturadas, né? Então, a gente tem alinhamentos que são mais frequentes também entre esses gestores de compliance e para fechar, né, ou para, não vou dizer fechar porque não é o fim, mas para aumentar ainda mais esse nível de gestão de compliance, a gente está trocando, inclusive, o sistema. Cada país operava com o seu sistema, seu RP, né, contábil, gerencial, fiscal próprio, né, e agora a gente vai passar a usar um modelo centralizado, um RP centralizado. Tudo isso com o objetivo de aumentar a governança, né? Trazer um pouco mais de governança para o processo. Então, o código de ética. Cada país tinha o seu específico código de ética. Então, agora construiu-se um código de ética global. Então, políticas de comissionamento. Cada país tinha a sua regra específica. Agora está se construindo algo mais global. Então, acho que para resolver esse problema, né, uma vez que você tem políticas separadas, você precisa ter pessoas extremamente alinhadas, né? E isso a gente estava buscando já no último ano e agora tendo algo centralizado mais forte, né, tendo um empowerment centralizado, uma estrutura, como eu falei, de gestão de compliance centralizada, vai ficar mais fácil esparramar isso de cima para baixo para toda a organização. Então, o grande desafio hoje é cuidar dessa multiplicidade de culturas, né? Então, uma empresa multinacional tem um DNA multinacional, mas também tem um DNA de startup, né? Então, são duas coisas que às vezes elas não batem muito, né? E tem um DNA também agora, uma pegada de governança. Poxa, entrou o Goldman Sachs de sócio aí, né? Então, precisa aumentar isso também.
E é claro, né, isso visando os próximos passos da organização, uma possível abertura de capital, ou uma entrada possível de algum outro acionista, uma outra rodada de captação, enfim, né, a gente precisa ter a empresa preparada, porque os acionistas, muito mais do que procurar empresas que geram resultados positivos, eles querem empresas que, além de gerar esses resultados positivos, gerem perpetuação de valor. E aí, claro, o compliance ajuda de sobremaneira a fazer essa perpetuação de valor também. Legal. E já pegando carona nessa tua resposta, você trouxe algo bem interessante que eu ainda não tinha ouvido em empresas que têm atuação internacional, que é a unificação de alguns controles, como código, políticas, numa estrutura global que então capilariza para as demais unidades, digamos assim. Sempre ouvi dizer do modelo como vocês estavam fazendo antes, né? De cada cenário ter os seus riscos específicos, portanto também controles. Então, a minha próxima pergunta é relacionada justamente a esse ambiente que passa a mudar e as startups exigem essa tomada, não só startups, todas as empresas, mas a gente sabe que a velocidade aí em empresas ligadas à tecnologia e com tantas partes interessadas, a velocidade da tomada de decisão de vocês é cada vez maior. Com equipes multidisciplinares também, então não entendendo o compliance só como aquele cara ou aquela mulher da burocracia, né, de prender o negócio, mas envolvendo mais time na reunião para quase que esse viés responsivo e consultivo da empresa. Será que a gente vai ou não vai? O que o compliance acha? Então, como que você vê a conciliação, e você já deu aí algum exemplo, né, em relação aos controles, mas a conciliação do compliance ligado a esse novo cenário de negócios que exige cada vez mais velocidade e multidisciplinaridade para a tomada de decisão? Olha, a gente tem cada vez mais em novos negócios, né, que estar preparado para os próximos desafios, né? Eu acho que o compliance ele traz, uma vez que você está alinhado, as pessoas estão alinhadas, as políticas estão alinhadas, você traz talvez um vislumbre de um objetivo de longo prazo mais comum a todas as partes da organização, né? Claro que compliance e também controle interno não pode ser visto como uma estrutura burocratizante, pesada, como você falou, que ancora a organização, né? Eu já ouvi em algum momento da minha carreira pessoas dizendo que controles internos e compliance ancoram a organização, que impedem a organização de crescer, por exemplo. Mas compliance e controles internos, a estrutura de controles internos de maneira geral, né? Ela precisa dar subsídio para esse crescimento organizacional também, né? Ela tem que rodar em paralelo com uma operação ágil de startup, principalmente para delimitar os papéis e responsabilidades. É muito comum em startup a gente ir fazendo e não pensar muito em segregação de funções, né? Mas isso é importante para a organização. Então, cada área ela tem que ter uma distinção, uma definição clara daquilo que faz, né? E quando a gente fala, por exemplo, de metodologias de controle e tal, a gente tem que ter também uma passagem de bastão o mais tranquila possível, né? O mais suave possível, melhor dizendo, né? A gente sabe que quando a gente tem duas áreas que uma faz uma coisa, outra faz outra coisa, essa área que fica centralizada no meio aí, né, ela acaba gerando atrito pela própria força, enfim, uma força de cada lado, e essa área de atrito, ela é aquela área do, abre aspas, deixa que eu deixo, né, a zona de interface que eu acho que você faz, você acha que eu faço, e ninguém acaba fazendo nada, né? E tem que ficar muito claro, especialmente porque startup também, isso a gente sabe, normalmente não tem os processos, né, escritos, matriz de risco, matriz de controle, acaba sendo muito naquilo do, né, vai fazendo e vai vendo e tal. Então, não que seja necessário baixar tudo em papel, para um modelo de startup talvez isso não seja viável, né? No começo não tem tempo, não tem espaço, não tem pessoas para fazer, para ter uma rotina firme de 3 linhas de defesa, desenhado, como manda o caderninho e tal, comitê de compliance, comitê de riscos, mas é importante que você tenha alinhamento. Acho que a grande questão é ter alinhamento. Todo mundo tem que saber os seus papéis e responsabilidades. Talvez num primeiro momento mais definido da cabeça de um conselho gestor mesmo, né, que vai definir você faz A, você faz B, e nessa área do meio do caminho um terceiro ou os dois olham, né? Mas o fato é que tem que ter uma diretriz até um pouco mais forte no começo para que as coisas se alinhem e se caminhem do jeito mais tranquilo possível. É muito difícil, eu acho que, conciliar a visão de startup com a visão de compliance, né? Eu, como eu te disse, vim da economia tradicional aí, né? Tô nesse negócio há um ano, é um negócio apaixonante, super legal, super criativo e tal,
mas que você precisa, quando você traz essa questão de compliance, ela fica às vezes meio, né, as pessoas não compreendem muito. Então, o papel também da gente, né, dentro desse cenário, é educar, né, educar para o compliance, explicar o que é, enfim, a importância de você ter isso, de segregação de função e tal, para que as coisas acabem, cada uma dentro da sua caixinha, andando todas para o bem comum da organização. Acho que a linha é essa aí. Ok, Não é fácil, mas a linha é essa. imagino, imagino. Me veio uma outra pergunta enquanto você estava falando. Você acha que o apetite ao risco em startups é maior porque elas estão mais dispostas a errar para aprender? A gente muda muito, e o que é muito natural em startup. Então, as startups, elas mudam muito o tempo todo. Elas testam, às vezes, vamos dizer que as empresas tradicionais, às vezes, têm mais tempo para ambiente de testes, né? Usando uma analogia de sistemas aí. Né? Usando a mesma analogia de sistemas, normalmente em startup, a gente testa em ambiente de produção. Né? Faz, depois muda e depois continua fazendo, e até para sentir um pouco da reação do consumidor, sentir um pouco a reação do produto. Né? E, claro, erra-se, né? Erra-se como qualquer organização erra. Claro, a empresa mais pesada, mais tradicional, mais produto, né, menos serviços, ela tem talvez um pouco menos de possibilidade de errar, porque ela tem controles que têm que ser um pouco mais estritos. No nosso caso, se erra também, é claro, né, porque se tenta muita coisa. Acho que a startup, de maneira geral, o termo startup, ele define uma empresa que se permite errar um pouco mais. É lógico, errar dentro daquilo que é certo, né? Não cruzando o borderline ali do dolo, né? De errar com intenção, porque também aí passa a ser fraude. Mas errar, as startups elas se permitem errar mais porque são jovens. As pessoas jovens se permitem errar mais do que as pessoas mais velhas. Então, para as organizações, eu acho que é mais um pouco disso. É claro, né? Não é, eu desenvolvi aqui um produto novo, joga no mercado. Não, tem um estudo de caso, tem um estudo de mercado, tem uma análise de viabilidade, tem todo um lado tradicional que tem que ser também, né, utilizado. Você não faça como boa parte das empresas tradicionais aí do Brasil que acabam indo à falência rapidamente. Eu tenho um exemplo até que eu costumo usar, como eu falei, quando eu dou aula, de um shopping aqui de Curitiba que, quando começou aquela mania das iogurterias, né, abriram 7 iogurterias no mesmo shopping, que era novidade. Provavelmente as 7 abriram porque acharam que iam fazer um sucesso, mas acabou que o produto não teve aquela aceitação, até bem, era mais saudável e tal, mas, poxa, não tinha aquele docinho do sundae, né, da casquinha e tal, né, aquele gostinho e tal, e fora o preço, né, da casquinha, que era muito mais barato. E aí acabaram fechando as 7, né, as 7 empresas. Então, tentar copiar não é uma coisa muito que funciona muito, né, mas uma vez que você tem os modelos definidinhos, certinhos, tudo certo, o que está fazendo, o que cada área está fazendo, que você tenha definido certinho papéis e responsabilidades, como eu já falei algumas vezes, e que você tenha um modelo de negócio definido e tal, funciona, né? Mas permita-se errar, né? Você pode tentar fazer de um jeito, não está funcionando, muda, tentar manter uma certa uniformidade, porque também ficar pulando de galho em galho, mudando o tempo todo também é ruim, né? Porque o próprio cliente acaba se perdendo um pouco, a gente está de um jeito, daqui a pouco está de outro e tal. Você pode fazer um front page de hoje azul, amanhã você resolve fazer ele vermelho, e depois você resolve fazer ele preto. Tem que manter uma certa uniformidade, versionar, né, o que acontece muito comumente com o celular, né, a mudança de versão de sistema operacional, por exemplo, né, quando vem uma vez só e não muda de um dia para a noite. Ele muda, né, algumas coisas. Enfim. Tentar fazer isso permitindo se errar um pouco mais. Uhum. Acho que é a grande vantagem que as startups têm. Mas, claro, ninguém quer errar, né? Não estou falando que aqui é um laboratório de ensaio, né? A gente faz um monte de análise, um monte de testes e, principalmente, um monte de alinhamento. A gente sempre toma decisões alinhadas entre as áreas da organização, seja finanças, seja operações, ou seja qualquer uma outra área de suporte, né? O negócio do Doctoral é um modelo muito centralizado em customer care, né? Então, é o cliente cêntrico, né? Um nome meio
Isso é uma palavra meio errada aí de falar, mas é o cliente no centro da operação e as áreas orbitando ao redor dele, né? Então, a gente é voltado ao cliente e, claro, tem que ficar ouvindo esse cliente, esse consumidor o tempo todo para ver o que ele quer de inovação e tal, para a gente poder oferecer isso também. A linha é essa. Não é erro o dia inteiro, mas, como eu falei, permite-se errar um pouco mais. E funciona, né? Tem funcionado para boa parte das startups. Você sabe que aqui em Curitiba o ecossistema de inovação e de startups é muito grande, tem muita empresa que começou aqui trazendo inovações, permitindo se errar, mudando o modelo de negócio, né? Trocando o pneu com o carro andando, né? Que é o chavão que o pessoal costuma falar. Um pouco mais de agilidade, vamos dizer assim, do que uma empresa tradicional, uma burocracia menor para você pegar autorizações e tal. Acho que a linha é essa aí. Ok. Denis, e que controles efetivos de compliance funcionam na vida real de uma startup? Porque a gente sabe que, às vezes, o compliance é atrelado a burocracias, a códigos, a documentos imensos que ninguém lê e que não tem aplicabilidade nenhuma, seja numa startup, seja numa multinacional. O que funciona na prática para essas pessoas, né? Muitas vezes um público mais jovem, mas nem sempre. E que visões você tem para um mercado que passa por esse estágio de mudança, para, entre aspas, esse novo normal, que eu tenho falado muito nessas conversas que eu tenho tido. O que funciona e o que vai tender a funcionar cada vez melhor? Bom, acho que pegando um gancho em algo que eu já comentei agora há pouco, a gente não tem muito espaço ainda. Na startup, ela normalmente não tem aquele espaço, orçamento definido, para criar uma área de compliance ou estabelecer uma rotina firme de 3 linhas de defesa bem desenhadinha, né? A área de operação do controle, depois uma área ali de compliance, de RH fazendo a segunda linha de defesa e depois uma auditoria interna. E às vezes as startups elas nem têm essas áreas de auditoria interna ainda, elas estão pensando em criar mais para frente. Acho que faz parte do processo de governança, como você comentou, né? Então falta algo mais formal, né? Falta o comitê, falta alguns códigos e tal, mas acho que o principal é que todos os atores de dentro da organização, né, todas as pessoas de dentro da organização têm que estar alinhadas, né? Uma startup normalmente começa com uma ideia. E a ideia não tem freio, né? A ideia não tem limite. Você pode pensar o que você quiser, você pode ter a ideia que você quiser. Se você quiser chegar em Netuno de Fusquinha, você pode, na tua imaginação, né? É claro que a hora que você começar a fazer isso na prática, você vai ver que não funciona, né? Mas a imaginação permite tudo. E a startup ela é uma imaginação no primeiro momento, ela é uma ideia, né? E aí você busca ferramentas para organizar essa ideia. E aí você tem também os nãos ao longo do caminho. Você vai tendo vários nãos aí que vão te brecando. Puxa, o que é possível você fazer, o que não é possível você fazer e tal. O essencial, eu acho, para funcionar de uma forma efetiva é ter alinhamento. É óbvio, ter aquela abordagem top-down é importante, né? A mentalidade, né? A gente fala lá em COSO, né? De ambiente de controles, né? A tone of the top, né? A mentalidade que a alta administração traz, o que o cara que teve a ideia, o que o dono da organização traz, é uma mentalidade importante. E seguir dentro das linhas, né? Seguir dentro das leis, das normas, dos regulamentos que se definem internamente também é parte fundamental. Isso faz parte desse processo de alinhamento, né? Tentar evitar de furar o código, furar normas e por aí vai. Tá? Então, acho que o alinhamento é a palavra mais importante. Todas as pessoas, todas as áreas, defina-se aonde a startup está centralizada. Eu dei o nosso exemplo que a gente está centralizado em, né, o modelo, o eixo central é o Customer Care, né? Defina-se que isso está na área central e todas as áreas ao redor elas têm que buscar atender esse cliente da melhor forma possível, né? De uma forma alinhada, definindo-se exatamente roles and responsibilities, né? Papéis e responsabilidades de cada uma das áreas. E principalmente segregação de funções, né? Se tem uma área que faz tal coisa, ela vai continuar fazendo, a não ser que se defina que ela vá para outro lugar. Mas não pode, todo mundo tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? E por isso que, às vezes, a figura de um CEO, a figura desse dono da ideia e tal, ela é importante para ter esse voto de Minerva, né? Essa definição de, puxa, vá você até aqui e você para lá. É importante ter isso, porque senão, às vezes, as pessoas podem bater cabeça um pouco e atrapalhar-se, enfim, cada uma fazendo a mesma coisa que a outra e tal. Então, alinhamento, segregação de função, uma boa definição de papéis e responsabilidades, principalmente para evitar os riscos dentro dessas zonas de interface, né?
porque os controles, como você mesmo falou, normalmente eles não são documentados em startup. A startup mal sabe formalmente quais são os seus riscos, né? Não existe uma matriz de risco definida para estabelecer. Então, você vai atacando o risco à medida que ele vai surgindo, aí não tem um risco, de repente aparece um, você põe ele para dentro e vai tentando resolver um dia de cada vez, né? É um negócio que ele naturalmente mutável por natureza, né? Como eu falei, o negócio da startup é um negócio criativo, é um negócio que muda, é um negócio que hoje está fazendo isso, amanhã está fazendo aquilo. Então, né, as áreas de suporte, as áreas de compliance, elas têm que estar preparadas para dar essas respostas também com agilidade, né? Não adianta ela ter esse papel, né, que eu disse agora há pouco, de âncora também, frear um pouquinho. Mas às vezes tem que dizer não, né? Às vezes você tem que dar os nãos ali para a organização, porque o crescimento desordenado, a longo prazo, ele é pior do que o crescimento mais contínuo, né? Você cresce 200% esse ano. Ano que vem você não vai conseguir sustentar os 200. Então, se você segurar um pouquinho, frear e crescer de uma forma mais sustentável, e colocando pessoas na organização, acrescentando área, mudando pequenos processos, no longo prazo é algo que é muito mais factível do ponto de vista de perenidade da organização. Essa é a linha que eu imagino aí para te dar uma resposta. Excelente. Denis, muito obrigada. Infelizmente, nós temos só 30 minutinhos de conversa, mas quero te agradecer pela verdadeira aula que você me deu e vai dar aqui para todo mundo que vai assistir ao nosso vídeo. Acho que é um ambiente muito rico, um solo fértil para se plantar esse tipo de tema, porque te permite diversas colheitas, né? E aí, tratando, regando nossas plantas e colhendo também em formatos diferentes. Por favor, você quer deixar alguma mensagem final, algum recado? Não, eu quero te agradecer, né? Em primeiro lugar, novamente agradecer o convite, né? Estou à tua disposição, como eu já te falei, né? Eu acho que eu fiz essa passagem, né, da indústria tradicional aí, né, para uma indústria de inovação, né? Como eu falei, me apaixonei. É uma área super, é uma visão que às vezes que a minha geração que não tinha, eu fui programado pela faculdade para trabalhar numa indústria tradicional e de repente chega esse ambiente de inovação e tal. E como você falou, é um solo fértil, né? Um greenfield, tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para aportar, né? É uma troca, o tempo todo eu estou aprendendo, eu estou ensinando, enfim. E assim, o essencial é que as pessoas, como eu falei, estejam alinhadas, né? Se está alinhado, está tudo certo e está definido claramente o que vai ser os papéis, responsabilidades, enfim, o negócio tem tudo para funcionar. Esse seria o meu conselho aí para quem está pensando em dar esse passo, né? Que dê, né? Tem muita coisa para ser feita, né? Eu acho que tem muita oportunidade de trabalho com compliance em empresas de inovação, em empresas empresas de startup, né? Empresas que estão começando. E com certeza isso só tem a contribuir geral, né? Com a organização, com a sociedade, com o país, né? Com o investidor, enfim, com todo mundo que está orbitando ao redor. Show. Beleza? Muito, muito obrigada novamente. Fico também à tua disposição para o que precisar. Foi muito rica a nossa conversa. Nos vemos numa próxima, então. Fechado, Letícia. Obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau. Outro para você. Tchau.